O principal objetivo de quem investe dinheiro é conseguir viver ali dos seus investimentos. Então você vai ganhar uma renda proveniente do dinheiro que você já investiu. Mas quanto será que você precisa ter investido para ter aí, em média, R$ 1.500 pingando na sua conta todos os meses sem precisar trabalhar? Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de quanto é necessário você ter investido para conseguir uma renda de R$ 1.500. Então, primeiro, eu queria passar aqui um pouco desse conceito de renda passiva. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ganhar o nosso dinheiro por conta do nosso trabalho. Isso é uma fonte de renda ativa. A renda passiva, por outro lado, é só coisas que você já fez ou dinheiro que você já juntou trabalhando a seu favor. Então, para que a gente consiga uma boa renda passiva, é importante que a gente invista todos os meses e junte aí uma boa quantia de dinheiro para conseguir viver só daqueles investimentos. E como a gente já viu ao longo dos vídeos aqui do canal, existem vários tipos de investimentos diferentes, cada um rende uma taxa diferente para o seu investidor. Então, eu queria trazer aqui quanto você teria que ter investido em alguns desses investimentos para que você conseguisse esses R$ 1.500. Eu queria começar aqui falando da poupança. A poupança é o investimento mais utilizado pelo brasileiro, ele tem a fama de ser muito seguro e realmente ele é seguro, mas nem por isso é o melhor investimento. Existem investimentos tão seguros ou até mais seguros que a poupança que rendem muito melhor que ela. E eu já falei isso num outro vídeo aqui só dedicado para a poupança, falando por que esse investimento é tão ruim, porque você está perdendo dinheiro quando você está investindo somente na poupança. Mas como ainda é um investimento que muitas pessoas usam, eu queria começar falando dela. Então, quando a Selic está alta, que é o caso de hoje, na data que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 14,25% ao ano, o que é uma taxa bem alta. Nesses casos em que a Selic está de 8,5% ao ano para mais, a poupança fica limitada a render 0,5% ao mês. Então, começando com essa rentabilidade, quanto dinheiro você precisaria ter na poupança para conseguir ali pingar R$ 1.500 todo mês na sua conta? Nesse caso, você precisaria de R$ 300 mil para você conseguir ter um retorno de R$ 1.500 por mês. Então, esse é o valor que você precisa na poupança. Agora, se a gente vai para um CDB de liquidez diária, que é aquela caixinha que tem no seu banco, aquele cofrinho que rende ali todos os dias, ele já rende bem próximo da Selic. Então, hoje o rendimento do CDI é de 14,15% ao ano. Nesse caso, com a taxa de hoje, lembrando que o CDI pode variar junto com a Selic a cada 45 dias, mas contando com a taxa de hoje, você precisaria ter nessas caixinhas, nesses cofrinhos que rendem 100% do CDI, um total de R$ 164.361,23. Então, arredondando aí, R$ 165 mil para conseguir os mesmos 1.500. Então, você vê que já quase caiu pela metade o que você precisa, né? Só por você escolher um investimento que é melhor que a poupança. Lembrando que CDB, ele tem exatamente a mesma proteção da poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente já tem vídeo aqui nessa série só sobre isso. Mas basicamente é um fundo ali que garante que se o banco quebrar, você tem o seu dinheiro de volta. Então, o seu dinheiro da poupança tem a mesma proteção que um CDB de liquidez diária. Mas, ainda mais seguro do que o CDB e que a poupança, nós temos a opção do Tesouro Direto. Quando a gente investe em Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo nacional. E ele é a instituição mais poderosa e mais segura do Brasil. Afinal de contas, se o governo quebrar, os bancos já vão ter quebrado antes. Isso você pode ter certeza. Então, é uma instituição que não tem muito como você perder dinheiro, até porque o governo tem poder de imprimir dinheiro. Então, se ele estiver te devendo e não tiver dinheiro, ele pode ali imprimir mais dinheiro, que seria péssimo para a economia, mas ainda existe essa opção para te pagar. Então, é o tipo de investimento que é super seguro, na verdade é o mais seguro do Brasil. A gente já tem aqui vídeos explicando cada um dos tipos de Tesouro Direto, então não vou me alongar aqui, mas eu fiz uma simulação com dois tipos de investimentos em Tesouro Direto. Um é o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Então, a cada 6 meses, tudo que rendeu vai voltar para sua conta, o que quando você está vivendo de renda é importante, né? Então, ali a cada 6 meses você vai receber um pagamento para você viver os seus próximos 6 meses. Teoricamente, é assim que você deveria fazer, né, para organizar aí o seu dinheiro. A opção que tem disponível hoje,
que eu fiz essa simulação é um pré-fixado de 14,86% ao ano com juros semestrais. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo não esteja disponível exatamente essa taxa, mas vai ter algo próximo disso, pelo menos por enquanto, que a taxa Selic está alta. Se a taxa Selic cair, provavelmente os pré-fixados vão cair também. Então você já não vai conseguir achar um investimento que renda tudo isso. Nesse cálculo do Tesouro Direto e do CDB, eu estou levando em consideração já o imposto de renda que vai ser descontado na hora que você pegar o seu dinheiro de volta. Então, na poupança não tem imposto de renda, mas mesmo assim você precisa de 300 mil reais para conseguir 1.500 de retorno por mês. No CDB, você precisa de 165 mil reais, já descontando o imposto de renda. Então, você vai conseguir, com 165 mil, pegar 1.500 reais líquido todos os meses. No Tesouro Pré-fixado, eu também coloquei a alíquota de 22,5% do imposto de renda, e mesmo assim, nesse Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, você precisaria ter investido R$ 156.521,74 centavos para conseguir o mesmo retorno de 1.500 por mês. No caso, ele te pagaria R$ 9.000 a cada 6 meses. E aí você teria que saber usar esse dinheiro aí durante os próximos 6 meses. Mas esses 3 cálculos que eu passei até agora não levam em consideração uma coisa que é a inflação. No caso, a gente já tem vídeo aqui falando sobre a inflação, mas é basicamente a perda de poder de compra. O seu dinheiro não vai comprar a mesma coisa hoje daqui a um ano. Então, se você vai no mercado hoje com 100 reais, você consegue comprar uma quantidade de coisa. Daqui a um ano, com 100 reais, você vai conseguir comprar menos coisa. Então, isso é o efeito da inflação. O próximo investimento que eu vou mostrar, ele já conta que ele vai ser corrigido pela inflação. Então, tanto o CDB, quanto a poupança, quanto o tesouro pré-fixado, você teria que pegar uma parte dos 1.500 e reinvestir para que o seu poder de compra não fosse corroído, né? Para que você conseguisse ali cada vez ganhar mais dinheiro e com isso você continuar conseguindo comprar as mesmas coisas que R$ 1.500 compram hoje. Esse próximo investimento, que é o Tesouro IPCA, ele já é corrigido pela inflação, pelo Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então nele, a gente vai calcular só a taxa pré-fixada. Então, esse valor que eu vou dar de quanto você precisaria ter no Tesouro IPCA em questão, seria o valor meio que para sempre, não exatamente para sempre, porque às vezes o que a gente consome sobe um pouco mais do que o IPCA, mas no geral, você não precisaria reinvestir tanto o seu dinheiro quanto nos outros investimentos. Então, esse pré-fixado que eu peguei é um pré-fixado que está disponível hoje de 7,5% ao ano, também com juros semestrais. Nesse caso desse IPCA, você teria que ter R$ 309.965,03 para conseguir ter uma renda de R$ 1.500 corrigidas pela inflação. Então, nele, você teria que investir mais do que a poupança, só que diferente da poupança, você não precisaria fazer reinvestimentos constantes. Você poderia realmente usar os 1.500, e esses 1.500 ano que vem já seria mais do que 1.500. Então, esse investimento já é mais realista ali com o que realmente você precisaria ter para conseguir manter esse seu poder de compra ao longo dos anos. Só que esses são só investimentos de renda fixa. E a gente sabe que ações e fundos imobiliários também são bem legais, são investimentos bacanas para quem tem esse perfil de investidor e que eles pagam dividendos, né? Então, a maioria das ações já consolidadas, elas pagam ali parte dos lucros para os acionistas. E os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro deles. Então, são investimentos que você vai ver ali pingando anualmente e, no caso dos fundos imobiliários, todos os meses um valorzinho na sua conta. Então, são investimentos muito bons para você viver de renda. Além disso, a vantagem das ações e dos fundos imobiliários é que, assim como o Tesouro IPCA, ele já é automaticamente corrigido pela inflação. Afinal de contas, quando algo sobe de valor, é porque as empresas estão repassando os custos que elas tiveram para o consumidor final. Então, essas empresas vão ter o lucro corrigido pela inflação. Então, os dividendos, que são os lucros das empresas, eles já vão estar corrigidos pela inflação. Assim como os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, quando a gente fala de fundo de tijolo, né, que são fundos que têm construções reais, eles têm um contrato de aluguel.
e esse contrato de aluguel ele é reajustado todos os anos pelo IPCA, que é o índice de inflação. Então já é um tipo de investimento que está automaticamente protegido da inflação. Então também é o tipo de investimento que o seu reinvestimento para manter o seu poder de compra é bem menor do que na renda fixa. Aqui eu peguei uma ação e 2 tipos de fundos imobiliários diferentes para ter como exemplo de quanto você precisaria ter nesses fundos em específicos, nessa ação em específico, para conseguir R$ 1.500 por mês. No caso, a primeira ação que eu peguei aqui é a Taesa. A Taesa, ela não paga dividendos todos os meses. Eu estou usando como base o valor total que você teria que receber no ano, que seria de 18 mil, né? 1.500 vezes 12, 18 mil reais. Para você conseguir, por ano, 18 mil reais em dividendos da Taesa, com a cotação de hoje, que é essa aqui, você teria que ter mais ou menos R$ 211.113,40 investidos em Taesa para conseguir receber 18 mil reais de dividendos no ano. Eu peguei também um fundo imobiliário de tijolo, que são esses que têm construções. No caso que eu peguei aqui é o HGLG11. No último ano, ele veio pagando R$ 1,10 de dividendos por mês. Então, para você conseguir, com a cotação de hoje desse fundo, ter R$ 1.500 pingando só de dividendos desse investimento na sua conta, você teria que ter investido em HGLG11 R$ 210.409,09, o que dá essa quantidade aqui de cota, levando em consideração a cotação de hoje. E o outro fundo que eu peguei é um fundo imobiliário de papel, que no caso é um fundo mais arriscado, porque fundos de papel, eles investem em renda fixa imobiliária. Então, no caso, eles têm CRI, LCI, são empréstimos que eles fazem para construtoras e eles recebem esse dinheiro com juros. Então, esses juros que eles recebem desse empréstimo é o que é distribuído para os cotistas. No caso, hoje, MXRF11 paga, em média, 9 centavos por cota, por mês. Então, para você conseguir R$ 1.500 por mês em MXRF11, com a cotação de hoje que eu tô gravando o vídeo, você precisaria investir aí R$ 150.666,66. Então, se você perceber, dessas 3 opções de renda variável que eu dei, esse fundo MXRF11, ele é o que você precisa ter menos dinheiro para conseguir os R$ 1.500 por mês. Mas ele é o mais arriscado, porque no caso, fundo imobiliário de papel tem um risco alto, eu já expliquei isso no vídeo de fundo imobiliário, porque no caso, se a empresa que ele emprestou o dinheiro não pagar ele de volta, ele vai ficar no prejuízo, que já é diferente do HGLG11. Como o HGLG11 é um fundo de tijolo, ele tem vários imóveis e vários inquilinos, já é mais difícil ele tomar um prejuízo tão grande, porque ele tem contrato, ele tem um imóvel físico, todos os imóveis estão alugados. Se a pessoa quiser sair do imóvel, vai ter que pagar uma multa. Então, é diferente. Ele já é mais seguro. Assim como a Taesa também é bem segura, porque é uma empresa de energia elétrica. Energia elétrica é algo que você sempre vai precisar ali. Você também não tem muito poder de escolha de qual elétrica você vai usar e tal. Então, são setores mais seguros. Já o MXRF11 é um pouco mais arriscado. Não que seja ruim, mas você não pode ter só um tipo de investimento na sua carteira. Nesses exemplos que eu dei, eu falei quanto dinheiro você teria que ter em cada um dos investimentos para ter R$ 1.500. Mas o certo é você ter um pouco de cada, de acordo com o seu perfil de investidor, porque tem gente que vai gostar mais de risco, tem gente que não. Então, de acordo com o seu perfil de investidor, você teria que ter um pouco de cada investimento para que na somatória desse R$ 1.500. Mas, em resumo, entre R$ 150 mil e R$ 300 mil você conseguiria ter aí uma renda de R$ 1.500. E aí, o que ia determinar se você precisa de mais dinheiro ou menos dinheiro é quanto risco você está disposta a correr. E é claro que você não vai conseguir esse dinheiro da noite para o dia, né? Pelo menos se você não tem aí já esse valor, você precisa começar a investir para alcançar esse valor. E você pode começar com pouco dinheiro. Aqui a gente tem uma série toda falando sobre investimentos para iniciantes, começando com os conceitos básicos que você precisa entender, então o que é Selic, inflação, CDI, depois a gente passa por cada investimento de renda fixa, renda variável. Então se você quer aprender a investir, eu vou deixar a playlist aqui do lado sobre esse assunto.
E se você quer começar a organizar a sua vida financeira, eu tenho uma playlist aqui sobre organização financeira também. E se você quer continuar assistindo os vídeos do canal, não perder nenhum, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.